Boa noite, começa agora o Band Eleições 2018 e no programa desta noite nós vamos falar da campanha eleitoral. Estão comigo aqui na bancada o jornalista Fernando Mitre e o cientista político Antônio Lavareda. Eu lembro que estamos em transmissão simultânea com a rádio Band News FM, que também reprisa o programa na terça-feira, assim como a rádio Bandeirantes e o Band News TV. O Band Eleições também está disponível no portal da Band. Lavareda, quarta-feira termina o prazo para o registro das candidaturas. Na quinta, oficialmente começa a campanha, ainda com o eco do debate da Band, não é? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a campanha começou com o debate da Band, né? Os debates, sobretudo os primeiros debates, têm uma importância excepcional nas campanhas eleitorais. A literatura, os cientistas políticos que estudam debates, e de há muito tempo, né? Lembrar que os debates começaram em 1960 nos Estados Unidos, eles apontam, em primeiro lugar, a relevância dos debates. Estudos feitos dizem que 29% dos eleitores emprestam aos debates um papel até maior do que o da cobertura jornalística e da própria propaganda partidária eleitoral, ou seja, a propaganda dos candidatos no processo de decisão do voto. Então, os debates, sobretudo esses primeiros debates, que eles encontram o eleitor com uma taxa de informação ainda baixa, eles têm um efeito grande, um efeito importante na percepção que eles têm, que eles vão formar dos candidatos, das suas propostas e da agenda da campanha. Uma coisa é o eleitor, o telespectador, ver o candidato sozinho, ou dando uma entrevista, ou fazendo um discurso, ou saindo de uma reunião. Outra coisa é ver os candidatos todos ali, perfilados, lado a lado, e cada um dando o seu recado. Então, esse foi o primeiro passo, né, que esse debate ofereceu. Agora, me surpreendeu, Lavareda, sinceramente, foi, primeiro, a aceitação do debate, a audiência e a repercussão que continua. A audiência continua, ela não acabou, não se esgotou no dia do debate. Ô, Mitre, que coloca em terceiro plano aquela conversa de que o povo não quer política, tem uma rejeição. Está enojado com tudo que aconteceu? Não é. Tem, de fato, uma grande rejeição, uma grande indignação, mas tem também esperança. Tem. Porque é isso que faz todo mundo procurar, né, o fato político, como aconteceu aqui na Band. E tem dois sentimentos aí que se combinam, né, Mitre, nesse momento. Tem esperança e tem, de outro lado, e articulado com esperança, porque os sentimentos nunca se manifestam de forma unívoca, preocupação. Claro. População muito preocupada, né? Medo, alguns né? até temerosos mesmo. Acho que é medo, medo e amedrontados com o que pode vir por aí. Então, o debate é um momento que atrai a atenção de todos e, convenhamos também, esse debate da Band promete entrar para a história como o primeiro grande debate de convergência das plataformas. Isso. Ou seja, um debate onde a TV teve um papel protagônico, mas a internet, redes sociais, etc. e tal, se somaram, se juntaram, exponencializaram a repercussão do debate e vão fazer com que ele continue repercutindo ao longo não só dos próximos dias, durante toda a campanha, com certeza. Pedra no lago, né? Pedra no lago. E teve uma novidade de conteúdo, viu, Rafael? Eu não esperava a incidência do item reformas ter sido tão presente. Porque, normalmente, os candidatos não gostam muito desse assunto. Agora não tem conversa. As reformas estão aí para ser debatidas e para serem feitas. As reformas compareceram de corpo inteiro no debate da Band. E, aos poucos, o eleitor vai percebendo, Mitre, que se é verdade que toda a população brasileira reclama mudanças, o instrumental, a ferramenta para produzir mudança não pode ser só a retórica. Né, que redunda frequentemente em demagogia. Isso. O ferramental para isso são reformas, ou seja, reformar a Constituição, reformar as leis, mudar as instituições através de reformas. Mas o que a gente ouve muito, né, Lavareda, que esse é um tema muito denso, muito árido para ser tratado em campanha eleitoral. Por exemplo, antes de a campanha ou a pré-campanha começar, muita gente imaginava que discussão sobre a Previdência iria passar ao largo da campanha, porque é um tema muito denso, as pessoas não querem saber disso. E, aparentemente, depois de toda a crise, 13 milhões de desempregados, o tombo de 8% no PIB, há um certo consenso na sociedade, cada um pensando de um jeito, mas de que as coisas precisam mudar.
Não é? Essa tende a ser uma campanha mais madura na sua avaliação do O que você está dizendo, a gente pode traduzir utilizando a expressão, uma campanha mais racional. Uma campanha que apelos apenas emocionais, no sentido do passado, não vão funcionar, não vão ter a mesma efetividade. Esse eleitor preocupado ou temeroso, como o Mitre aludiu, e ao mesmo tempo esperançoso, porque essas coisas caminham juntas nessas circunstâncias, ele quer escutar, ele quer ver, ele quer encarar propostas concretas. Discussão, ou seja, os problemas, o diagnóstico está mais ou menos definido, a mídia já tem trazido isso à baila de forma bastante intensa e extensa. O eleitor, nessa campanha, vai estar de olho nas propostas dos candidatos, e mais do que nas propostas dos candidatos, porque também nós precisamos lembrar que a partir de um determinado ponto, como todas as pesquisas vão mostrando, vão parametrizando aí o conhecimento das percepções dos eleitores, as propostas vão ficando mais ou menos parecidas. Presta atenção, logo mais, pelo menos de um campo e de outras propostas dentro de cada um dos campos vão ficar bastante assemelhadas. Então, o eleitor começa, e já começou nesse debate, a fazer uma avaliação sobre o que os americanos dizem o seguinte: o candidato é ou não big enough, grande o suficiente para ocupar aquele cargo. No Brasil, nós dizemos, o candidato está preparado mesmo, e essa variável, preparo do candidato, vai passar a ser cada vez mais uma variável relevante para definir, para orientar as intenções de voto. Eu acho também, viu, Lavareda, que a necessidade das reformas, ela já chegou até o meio do eleitorado. Chegou lá. Já existe uma consciência de que é preciso mexer nesses números, porque o ajuste fiscal deixou de ser apenas uma palavra difícil, entendeu? Está chegando no dia a dia das pessoas. As pessoas estão entendendo que, se não resolver esse problema das contas do governo, quem paga é a população mesmo. E eu acho que isso fez com que os candidatos, em vez de fugir do tema, como faziam antigamente, a situação antes não era tão grave, mas já era grave, e eles fugiam do assunto. A reforma da Previdência não é de hoje que ela é necessária. Ela era necessária, um pouco menos necessária, mas tema de campanha tão nunca foi, o contrário, intenso. eles fugiam do assunto, porque o assunto não é que ele é árido apenas, ele é impopular, ele não é popular, mas só que a necessidade chegou. E os candidatos mostraram aqui no debate da Band, e para mim isso foi um pouco novidade, sabe? A densidade, que é hora de discutir isso. Mas, Mitre, até essa questão da popularidade ou impopularidade desses temas merece um reexame, por assim dizer. A XP, né, a empresa de investimentos que tem publicado, faz um tracking semanal acompanhando aí as percepções, as opiniões da sociedade, perguntou às pessoas sobre a opinião sobre reforma política, se concordavam, se eram favoráveis em relação à reforma política, reforma tributária e reforma da Previdência. A que deu menor aprovação foi a reforma da Previdência, em torno dos 40%. 40% de reforma da Previdência já uma coisa. E isso, sem maiores qualificações. Reforma tributária, mais de 60%, 63%. E a reforma política, 85% dos brasileiros disseram que aprovam, concordam e, como tal, querem, desejam reforma política. Provavelmente, muitos não sabem exatamente... Mas querem a mudança desse sistema que caiu de podre, né? E se a palavra reforma fosse um palavrão para essas pessoas, jamais esse item receberia esse percentual de adesão. A gente, é claro, está falando muito aqui da eleição para a presidência da República, natural, o debate acabou de acontecer, mas isso tende a se refletir também. As pessoas têm consciência de que, se não votarem em candidatos que impunhem essas mesmas bandeiras no Congresso Nacional, por exemplo, a coisa tende a ficar meio mal parada? Aí a gente já tem necessariamente uma dúvida bem maior. Nós já comentamos isso em outras oportunidades, esse voto proporcional de lista aberta, que é a base das eleições parlamentares, isso é um desorganizador da política. E, inclusive, na reforma política, o principal item dela, com certeza, deverá ser uma mudança radical desse sistema eleitoral. E quando a população apoia a reforma política, pode ter certeza, eles apoiam a mudança do que está aí. Isso que está aí não serve. Por isso que reforma política, claro, apoio, porque isso aí não dá. Então, essa rejeição, que é saudável, ela se expressa aí nesse apoio à reforma política. Agora,
para mudar para valer, tem que mudar o sistema eleitoral, né? Quer dizer, tem que mudar ali a representação. Porque esse sistema individualiza a representação. Não tem condição, isso não dá. Você já elege uma situação problemática. E essa conversa de renovação do Congresso é a conversa mais fiada que eu conheço. Não tem renovação nenhuma. É uma renovação entre os mesmos, né? É claro, quer dizer, você chega lá um deputado... Chega lá um jovem deputado começando. Só que o pai dele é o chefe político de não sei onde. Foi deputado 3 vezes. Ele era deputado estadual, já tinha sido secretário, não sei... Que renovação? Não é renovação. E as regras vigentes inviabilizam ou dificultam muito a renovação agora, não é? A gente tem visto aí os grandes partidos distribuindo uma dinheirama danada do fundo partidário para quem já está no cargo, senador ou deputado. Quem quiser entrar, que se vire. E lembre-se o seguinte, do ponto de vista do partido, é absolutamente racional fazer esse tipo de investimento. É um investimento mais seguro. O cara já provou o sucesso dele. Lógico. E nós temos, vale dizer, essas regras produzem as eleições parlamentares mais caras do mundo. Porque a competição é exacerbada, é uma maluquice, ou seja, todos competindo contra todos. O principal adversário do candidato partido. é o seu colega de partido. É claro. Então, é mais irracional. É um sistema que, na verdade, é uma máquina centrífuga. Ele espalha lealdade para todos os lados, ou seja, ele produz deslealdade a cada momento. A deslealdade é quase um instrumento para a eleição. Uma regra necessária de comportamento. Mas você acha que o consenso que há em parte do Congresso hoje de que é preciso mudar a Previdência, por exemplo, existe também quando a reflexão é feita sobre a reforma política? Porque eles também se elegem com essas regras, né? Você tem razão pelo que você já insinua na questão. Provavelmente isso não existe hoje. Por isso vai ser fundamental que os candidatos definam com clareza o seu compromisso com essas reformas, com a reforma política em primeiro lugar, porque é a mais demandada pela população, é o espírito do tempo. As pessoas, os brasileiros hoje querem mudança na política. E essa mudança na política só pode ser produzida, né, deixando-se de lado fanfarraria, retórica apenas, só pode ser produzida com uma reforma que envolva substancialmente, né, no núcleo dela, a reforma do sistema eleitoral. Se o candidato explicitar isso, o candidato vitorioso terá sido eleito com esse compromisso e ele terá autoridade política e sintonia com a nação, com a sociedade, para convencer o Congresso, a maioria congressual, a apoiar essa reforma. Agora, precisa de muita autoridade, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma reforma que tem que ser aprovada por aqueles que se nutrem da situação a ser reformada. Então, não é fácil. Né? Difícil imaginar que ele vai aprovar alguma coisa pior para ele mesmo. Exatamente. Né? Eles estão lá por quê? Porque eles se alimentam desse sistema. E o que nós queremos fazer com esse sistema? Queremos mudar. E quem vai mudar? Eles. Então, não é fácil. A única coisa que pode alimentar em nós, me ter alguma esperança de que esses políticos, conquanto sejam basicamente, ou venham a ser basicamente os mesmos, independentemente de votarem contra o seu próprio interesse imediato, a única coisa que pode nos dar um alento de esperança é que os políticos constituem a categoria talvez com maior instinto de sobrevivência de quaisquer outros. Você sentiu o cheiro da rua? Eles já perceberam que esse sistema político que nós temos, tal como está desenhado, esse sistema já morreu, já acabou. Né? Ainda não foi enterrado, mas já acabou. Agora, a gente imaginava, ou algumas pessoas imaginavam, que ele fosse sepultado nessa campanha eleitoral aqui. E no final das contas, os partidos acabaram se juntando, mais ou menos se organizando, nos mesmos moldes de eleições anteriores. Né? Então, há uma grande coalizão formada ali em torno do candidato do PSDB, só não há uma grande coalizão formada em torno do candidato do PT, porque o PT não tem candidato, o candidato está preso, há uma indefinição sobre o substituto, mas o sistema se organizou mais ou menos como vem acontecendo desde 94. Ele também funciona para se autoproteger, né, Lavalle? Eu diria que nunca houve uma concentração tão grande. Se você olha o perfil das coligações, talvez essa seja a maior concentração. Basta lembrar que o candidato Geraldo Alckmin, com essa coligação, praticamente obteve cerca de 49%, entre 45% e 50% do tempo de televisão. Obviamente, quando os partidos fazem isso, e não fizeram, o movimento deles não foi, lembrando, não foi unívoco, eles não fizeram isso. O apoio geral do Alckmin não foi a primeira opção deles. Nós devemos lembrar que boa parte desses partidos estavam direcionados
A maioria deles para o candidato Ciro Gomes, inicialmente, um ou dois deles, inclusive, namorando com a candidatura petista. Nós recebemos etc. aqui, Lavaredo, o Rodrigo Maia, acho que no começo de maio, quando ele ainda era pré-candidato à presidência da República, mas ele quase sepultou a possibilidade de caminhar junto do PSTB na eleição. Quer dizer que essa naquele momento junção desses dois partidos, mesmo parece já não acreditando tanto na própria candidatura, ele achava muito difícil que, abrindo mão da candidatura própria, o DEM repetisse a união de tantos anos com o PSTB por considerar esse encontro esgotado já. Mas ali ele ainda trabalhava a candidatura dele, então é normal. Não sei se ele tinha muita esperança. Não, sabia que não, certo, sabia que não, mas ainda estava trabalhando. Então a bandeira ainda era aquela. Então isso justifica essa avaliação que ele fazia. O desenho lá original da disputa era um desenho com muito mais fragmentação do que nós temos muito hoje. Mais, Lembra que o número de candidatos... pesquisa. O Mitre ia ter uma dificuldade absurda para organizar o debate da Band com aquele número. A primeira olhada que eu dei no panorama, eu encontrei 22 candidatos. Eu fiquei imaginando um debate. Tinha mais gente no púlpito que na plateia. E hoje nós chegamos para uma quantidade de candidatos que é muito parecida com a quantidade da última eleição francesa. Eles tiveram lá 11 candidatos e uma taxa de fragmentação parecida com a nossa de 1989. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos já com o Band Eleições. Já estamos de volta com o último bloco do Band Eleições. Mitre, nós encerramos o bloco anterior falando dessa junção, dessa repetição da união em torno dos dois principais partidos. Encerramos o bloco anterior e continuamos discutindo. Exatamente. E discutimos o quê? Os sentidos que essas alianças têm. Um é o apoio à máquina dos partidos, juntar forças. Outro é o tempo de televisão, que é fundamental. Alguns candidatos que participaram do debate, eles têm 20 segundos na televisão, quer dizer, olha a importância do tempo de debate para eles também. O outro objetivo da aliança é o seguinte, e aí estou falando da política velha, da política conhecida, é você fazer aliança não só para ganhar a eleição, mas para governar depois. Nenhum partido sozinho governa, 2 partidos não governam, 3 não governam, precisa mais. Então, isto já é um problema. Quando o presidente eleito assumir, ele terá muita força, até para impor um pouco da sua vontade, dos seus compromissos, mas ele vai precisar também da força daquela base que ele vai organizar no Congresso. E esse é um problema. Né? Para ajudar o governo, eles apresentam a conta, a conhecida conta. Né? Se não apresentar a conta, pode não ajudar o governo, pode não aprovar as matérias. Isso estou falando da velha política. Será que isso vai mudar? Isto vai mudar? Essa é a questão. Olha, Mitre, o eleitorado torce para que isso mude, né? Porque, como você destacou, e nós havíamos conversado antes, o eleitorado quer mudança. Para se produzir mudança digna do nome, precisam ser feitas reformas. Essas reformas são reformas constitucionais, de medida. Ou seja, precisa de 2/3, é um quórum desse tamanho. Esse quórum desse tamanho significa uma super maioria parlamentar, não é uma mera maioria simples parlamentar. Então, um presidente que se elege sem maioria no Congresso pode vir a produzir essa maioria, mas leva mais tempo e provavelmente paga um preço maior. Paga um preço maior, esse é um problema. Você acha que ele já deve chegar eleito e já com a base organizada? E já com o ideal é que um presidente chegue com um programa muito claro, definido para a sociedade e com uma base política razoável para não perder tempo para implementar, ou pelo menos para aprovar os seus projetos de reformas. E isso é o ideal. Isso é o que se espera, não é, da eleição. E se isso acontecer, que é o que desejamos, acontecerá nos primeiros 6 meses, nos primeiros 8 meses de governo. Depois a coisa vai ficando mais difícil. Reformas no Brasil, ou elas são realizadas no início do governo, primeiro semestre, como você disse, ou pelo menos votadas, ou pelo menos o início da tramitação das votações, ou as dificuldades vão se acumulando, porque no sistema presidencialista é assim, e num país às voltas com as dificuldades do tamanho das nossas no momento, por uma herança aí de um período de recessão
bastante aprofundada, essas dificuldades ainda são maiores. O que há de diferente nessa vez é que o presidente deve ser eleito com esse discurso, né? Ou seja, a aprovação, o apoio à reforma vem referendado na urna. Não é uma surpresa no dia 1º de janeiro, o presidente eleito fala, eu não contei para vocês na campanha, mas precisaremos aqui de uma reforma para mexer na sua aposentadoria, para mudar a cobrança de impostos. Mas tem que ter já o compromisso. A aliança tem que já vir com esse compromisso também, senão mas não a força nada. da urna ajuda, né? Essa talvez seja a primeira eleição na qual todos os candidatos falam em mudança. Todos os candidatos. Não há um candidato que diga que é contrário à mudança. Nenhum candidato. Agora, até Henrique Meirelles, candidato do governo, diz também que é favorável às mudanças. Então a questão vai enveredar na seguinte direção. Como é que cada um deles vai fazer essas tais mudanças? Mas dessa vez, né, Lavareda, você citou um aspecto importante. Todo mundo falando em mudança, mas no debate da Band, pelo menos, ninguém fulanizou todos os males no ex-presidente, ou melhor, no presidente Temer, nem na ex-presidente Dilma Rousseff. O PT não foi citado, provavelmente porque não tinha candidato nenhum no estúdio, mas não há uma fulanização, uma demonização de quem está saindo, pelo menos nesse primeiro debate, isso não aconteceu. Vou desfazer tudo que está sendo feito aqui, fazer tudo diferente a partir de agora. Isso, em certa medida, é até positivo, porque não faz sentido você fulanizar as coisas. Diferente de 89. É totalmente diferente. De 89, o primeiro debate que nós fizemos aqui, o presidente foi tão atacado que ele pediu direito de resposta, que era o Sarney. Nós fizemos uma entrevista com o Sarney para ele responder. Direito de resposta. E como aconteceu em 2002 também, com a herança maldita. Né? O Lula batia nisso o tempo todo, a suposta herança maldita do Fernando Henrique Cardoso. Dessa vez, há um olhar para frente, aparentemente. Não é? Olhar para frente, com certeza. E a partir desse debate inicial, não é? Onde começou a aumentar substancialmente a taxa de conhecimento das candidaturas e com a definição também das candidaturas, nós podemos aguardar nas próximas pesquisas que mudanças, né, que movimentos nas curvas de intenção de voto comecem a se verificar. Né? Isso muito provavelmente nós teremos... Impacto do debate. Impacto do debate e de algumas modificações, por exemplo, na lista de candidatos. Por exemplo, saída de Manuela Dávila, candidata do PCdoB. Essa candidata tinha 3% nas intenções de voto. Ela hoje é uma vice, né? Uma vice potencial, é o plano B de vice. Ela será vice de alguém, né? Ela será vice de alguém do PT. Né? Então, esse percentual, esses 2% ou 3% da Manuela, dificilmente já não aparecerão anexados às intenções de voto do candidato Haddad, por exemplo, nos cenários com o candidato Haddad, porque essas intenções de voto são bastante politizadas, são até ideologizadas mesmo pelo partido, pela agremiação política da candidata. Então, você já vê aí movimentos que deverão ocorrer no campo da esquerda e outros movimentos também. As pesquisas já vão mostrar. Cabo Daciolo deve aparecer com alguma intenção de voto. Ele apelou à base evangélica, ele apelou até mais do que o Jair Bolsonaro. Digamos que em alguns momentos ele até, metaforicamente, tomou a Bíblia do capitão candidato, né? E foi mais radical. E pôs o Brasil na Bíblia, né? Uma hora lá que ele fez um adendo, né? Ele fez uma leitura particular das debate. Agora, neste momento, e as próximas pesquisas continuarão mostrando isso certamente, nós temos 5 candidatos, 5 com possibilidade de ir para o segundo turno. Né? Nesse ponto, lembra um pouco 89, também havia isso. Né? O Collor estava bem distanciado, mas depois dele vinha Brizola, Lula, e Paulo Maluf em algum momento. O Afif em determinado momento chegou em determinado momento. Exatamente. No fim foi o Lula com 17%. 0,6%. Brizola teve mais do que Brizola. Desempenho de vereador em São Paulo. Tivesse tido um desempenho um pouquinho melhor em São Paulo. 200 mil votos aqui, ele estava no segundo turno e a eleição talvez fosse diferente. Essa eleição de 1989, já que se falou ainda há pouco e nós deixamos lateralmente a questão do tempo de televisão, foi a única eleição das 7 disputas da Nova República onde os candidatos que têm mais tempo de televisão não foram para o segundo turno. Foram para o segundo turno em 1989, o primeiro colocado, que na verdade tinha o 4º maior tempo, tinha apenas 10% do tempo de televisão, e foi em segunda colocação o candidato que tinha o 3º maior tempo, que eram 12% do tempo de televisão. O primeiro sendo o Collor, o segundo sendo o Lula. E os com maior tempo de televisão eram o Ulisses e o Aureliano, né? O primeiro era o Ulisses, o segundo era Mário Covas. Mário Covas. O doutor Ulisses, ele
foi uma solidão aquela campanha. E um ano depois da Constituinte. Doutor Ulisses tinha 23% e o Mário Covas tinha 13% do tempo geral de televisão. Mas o doutor Ulisses ficou perdido, solitário, no meio daquele tempo enorme de televisão. Né? Ele falava. Não acontecia nada e com a Constituição na mão. Ele acreditou muito nisso, o candidato da Constituição. Que no ano anterior tinha, na verdade, ele foi o responsável pela grande chamada Constituição Cidadã. Né? Esse ano nós temos aqui um pré-candidato, por enquanto, que se formou basicamente em redes sociais, com participações esporádicas em programas de TV, o Jair Bolsonaro, que é o líder das pesquisas quando o nome do ex-presidente Lula não é colocado. Ele tem 7 segundos de tempo de rádio e televisão. É possível sustentar uma candidatura presidencial com base em rede social? Olha, é a primeira vez que o Brasil vai assistir isso. Um candidato que lidera as intenções de voto, um candidato que até hoje não teve não havia, então, propaganda partidária eleitoral. Isso acabou, inclusive, no primeiro semestre desse ano. Lembrar que nas eleições anteriores, o Mita lembra bem disso, desde há muito tempo havia a propaganda partidária eleitoral. Então, os candidatos presidenciais aproveitavam essa propaganda do primeiro semestre para aparecer e crescer nas pesquisas. Esse é um dos motivos, inclusive, né, motivo pelo qual os candidatos não produziram grandes ascensões, grandes movimentos ascensionais nesse ano, em 2018, ao contrário de anos anteriores. Então, o Jair Bolsonaro, só com as redes sociais onde entre 80% e 90%, segundo as medições das pesquisas dos seus eleitores, se comunicam e reforçam suas intenções de voto. Vamos ver se sem televisão ele conseguirá manter uma porção expressiva disso. Mas o que se pode supor é que Jair Bolsonaro vai assistir o declínio das suas intenções de voto. Qual vai ser o volume e a velocidade desse declínio? Aí nós precisamos aguardar o desenrolar da campanha eleitoral. O Band Eleições vai chegando ao fim. Nós agradecemos a presença do cientista político Antônio Lavareda, do jornalista Fernando Mitre. Eu lembro que o programa será reprisado no Band News TV, na Band News FM e na Rádio Bandeirantes. Você confere os horários no portal da Band, onde o programa também estará disponível. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.